Fala, bacharéis do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje com o quadro Comentando Comentários, onde a gente lê e comenta aqui as mensagens que vocês nos deixam aqui no nosso canal no YouTube. Qualquer vídeo do canal pode ser novo ou antigo, então sempre que você assistir um vídeo do Botequim, deixe seu comentário aqui, que vez ou outra a gente pode ler aqui o seu comentário. Então vamos começar com os primeiros comentários são basicamente sobre o GP de Singapura, sobre a questão da Ferrari, se a Ferrari beneficiou ou não o Vettel em detrimento do Leclerc, e a gente vai ler aqui alguns comentários que foram deixados. Então, começando com o Marcos VK13, que diz: o Leclerc não atacou porque o Vettel não deu a mínima chance, e eu tenho a concordar com isso, como eu falei no podcast. Em todas as vezes que o safety car entrou, que poderia ter uma chance do Leclerc atacar, o Vettel sempre saiu muito melhor, sempre arrancou muito melhor, até porque também, né, para ele é até mais fácil, porque ele era o líder, ele que dava o pé no acelerador primeiro, então conseguiu fazer esse trabalho muito bem, e aí ficou realmente mais complicado para o Leclerc pensar em tentar qualquer ataque, independente ou não da mensagem que teve no rádio, mesmo se ele quisesse atacar, ao meu ver, eu acho que não teria condições devido às boas relargadas do Sebastian Vettel. E aí o Itamar Gines comenta: rapaz, o Leclerc é apenas um ótimo piloto por enquanto. Vamos ver ele lidar com frustrações, pressão, etc. Já está se mostrando um mimadinho. Vettel só não está melhor por conta das características desse carro. Para mim, adversário do Hamilton ainda é o Vettel. Ele, né, criticou aí um pouco a postura do Leclerc, que a gente também criticou aqui de uma certa forma, e tudo que ele falou com relação a frustrações, pressão, etc., isso é absolutamente normal, que um piloto novato, vamos dizer assim, principalmente numa equipe grande, que isso aconteça, que ele erre, que ele sofra pressão, que ele tenha suas frustrações, e ao meu ver, o Leclerc sabe lidar muito bem com isso, com os erros, com as frustrações e com a pressão. Claro, às vezes, igual como ao meu ver, ele exagerou um pouquinho nesse GP de Singapura, ali na corrida, no calor da emoção, mas também é absolutamente normal para um piloto aí que ainda está amadurecendo para a Fórmula 1 e amadurecendo rápido até demais, né, diga-se de passagem, né, já se mostrou aí totalmente diferenciado, né, que não é um piloto comum. Também tem o Marcos TJ, que ele comenta: só uma coisa para acrescentar na sua análise. A Ferrari quis pregar a peça no Hamilton, mas principalmente se defender do Verstappen, que faria o undercut, né, neles, porque nessa pista o undercut é muito bom e não dava mais tempo de chamar o Leclerc, porque ele já tinha passado o box quando a Red Bull se movimentou. No box, tanto que chamaram o Vettel em cima da entrada do box praticamente. Foi mais ou menos esse o resumo, né? Ou seja, nem a Ferrari esperava que de repente o Vettel fosse ter esse desempenho, fazer uma volta ali 4 segundos mais rápido do que todo mundo estava fazendo. E realmente, né, eu concordo com a opinião aqui de que talvez a Ferrari não tenha nem pensado nem em ganhar a posição do Hamilton, mas sim em não perder para o Verstappen, por isso chamou o Vettel. E aí acabou que o Vettel fez a volta e acabou voltando na frente de todo mundo. E aí temos também o comentário do Leandro Seara, que ele falou assim: ganhou a posição nada, a Ferrari deu essa posição para o Vettel, tem que ser muito fanboy para não assumir isso. Entre aspas, argumento de fanboy, ele pode ser usado também para quem acha que a Ferrari prejudicou o Leclerc, né? Para mim o argumento vale para os dois lados, né? A gente tenta cada um com seus argumentos. Mas eu faço questão de ler aqui porque às vezes a pessoa acha que quando a gente tem uma opinião discordante da dela, que é fanboy, é Vettelzete, é Hamiltete. Não é nada disso, a gente só está analisando, tem uma visão dos fatos diferente do que algumas pessoas pensam. E o Alexandre Antunes Menezes também falou que a Ferrari deu a vitória para o Vettel, lamentável, né? Então aqui mais um que acredita que a Ferrari prejudicou o Leclerc na estratégia e que a Ferrari que deu a vitória aí para o Sebastian Vettel. E o Júnior Pereira também comenta que a Ferrari escolheu quem venceria hoje e escolheu o Vettel, mas sem brilho, e nas ultrapassagens estabanadas quase se envolve em acidente. Ele também, aqui, mais um que
na visão dele, também acha que foi que a Ferrari que prejudicou o Leclerc aí na estratégia de ter chamado o Vettel primeiro para os boxes. E falou que acredito que ele deve estar se referindo na ultrapassagem do Vettel em cima do Gasly, que realmente o Vettel arriscou tudo ali, foi um roda com roda. Mas foi tudo normal, eu considerei uma ultrapassagem arriscada, mas arrojada, tudo certo, né? E eu acho que o Vettel estava precisando disso, né? Estava querendo realmente mostrar que estava a fim de ganhar essa corrida a qualquer custo, e foi lá e arriscou tudo, e felizmente para ele deu certo. E aqui o Everson JKS, ele faz um comentário aqui, que foi uma coisa que eu falei durante a corrida, ali nas redes sociais do Botequim GP, na página do Facebook do Botequim GP e no Twitter. Quem acompanhou pode ver que eu falei, né, com relação à narração da Globo nessa transmissão ali, poxa, né, enfim, eu vou ler o comentário dele aqui e aí eu vou comentar. Bom, então ele comenta assim: esse Luiz Roberto consegue ser mais chato que o Galvão. Passa a corrida inteira trocando o nome dos pilotos, fala de novela, de futebol, de outros esportes, a corrida toda. Ele tem que entender que o fã de Fórmula 1 está se para futebol. E ainda passa informações erradas. Daí quem está assistindo tem que parar e analisar para ter certeza. E no final ainda tem o sabe de quem? Pô, parece que só tem cego vendo para não saber quem venceu, né? Para completar, não passa o pódio. Globo não tem respeito nenhum com um fã de Fórmula 1. Deveriam passar o direito de exibição para a Band. Bom, primeiro assim, com relação ao Luiz Roberto, realmente eu concordo, né? Eu acho que assim, não tem nada contra o Luiz Roberto, só que eu acho que assim, ele não entende tanto de Fórmula 1 quanto, por exemplo, o Sérgio Maurício, que seria uma outra opção ali da própria Rede Globo, né, do Sport TV, ele não entende. Então, às vezes, ele fala umas coisas meio sem muito sentido. A questão do sabe de quem? Cara, eu acho chato pra caramba, mas beleza, é o bordão dele, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas umas coisas assim, tipo, eu falei sobre isso, né, ali durante a corrida mesmo, né, na página do Botequim. E aí na segunda-feira eu estava ouvindo o podcast Café com Velocidade, na terça-feira. E aí falaram sobre isso, e para mim, o comentarista deles lá, o Fábio Campos, ele deu a melhor definição, que ele parece que o Luiz Roberto parece que narra Fórmula 1 para criança. É isso, porque parece que a gente é um bando de idiota que não sabe nada e sabe, só que, e aí as coisas importantes, as informações importantes, por exemplo, como os rádios, a transmissão deixa passar. Eu não sou um cara que, se eu deixar o rádio em inglês falando, eu vou entender tudo. Mas, pô, tem um rádio, cara, deixa a gente ouvir. Deixa que, de repente, quem entende tentar ouvir. E, principalmente, não perca rádios. Que, para vocês terem uma ideia, quem acompanhou, né, tanto o comentário na segunda-feira, no próprio domingo, quanto o podcast na terça, eu não comentei sobre um rádio que foi perdido, que era essencial para a corrida. Porque, por exemplo, eu faço o comentário de domingo logo após a corrida, né, aqui no YouTube, e eu faço o podcast na terça meio-dia. Então, de domingo até na terça, eu não escuto nenhum podcast falando sobre a corrida, eu não assisto nenhum vídeo falando sobre a corrida, justamente para eu, de repente, não falar, pô, tô falando a mesma coisa que o cara falou, ou me deixar influenciar por alguma opinião, ou querer rebater alguém. Então, assim, eu sempre escuto todos os podcasts, assisto os vídeos aí dos canais sobre determinada corrida após eu fazer o podcast. E eu, por exemplo, não tinha visto porque a transmissão não mostrou, e depois também eu confesso que eu acabei não lendo muitas notícias, do rádio importantíssimo que a Mercedes deu para o Valtteri Bottas, dizendo para o Valtteri Bottas fez o pit stop, estava andando bem mais rápido, estava virando ali quase 2 segundos mais rápido, e a Mercedes mandou o Valtteri Bottas, olha, nós queremos que você vire 1,48 alto, para que o Bottas não ganhasse a posição do Hamilton nos boxes. Meu Deus do céu, como que a transmissão deixa isso passar? Isso é uma informação importantíssima, uma informação absurda. Ou seja, de você mandar o piloto sozinho na pista, não é nem não ultrapassar, é andar mais devagar para não ganhar a posição do companheiro no box, que teoricamente eles estão disputando o título.
teoricamente, né, ou seja, tá claro que não tem disputa de título, né? Se alguém se iludiu achando que o Bottas poderia disputar o título com o Hamilton, não tem disputa, né? Ou seja, o cara não pode ganhar a posição do companheiro nos boxes. eu nunca vi isso, né? E a transmissão não mostrou isso pra gente. A transmissão não mostrou. O rádio esse rádio não foi passado pra gente. E realmente, eu não entendo, sabe? A questão do pódio também, mas muita gente fala assim, mas vocês têm que agradecer porque a Globo, que é a única TV no mundo que passa Fórmula 1 em TV aberta, sem intervalo. Pô, mas se vai passar, então passa direito, pô. Né? Aí não mostrar o pódio, pódio agora no Globo.com. Eu acho assim, as entrevistas pós-corrida, o pré-corrida, as entrevistas pós-corrida ali, pós-pódio, ok, passa pra internet, parabéns, muito legal que eles estão passando isso pra gente. Mas o pódio tem que ser passado, tem que ser passado. O pódio, querendo ou não, entre aspas, ele faz parte da corrida. A corrida acaba no pódio. Né? Então, às vezes o cara tá lá na TV, o cara não tem internet, o cara não vê o pódio. É impressionante, é impressionante. E, pô, se não vai, e assim, se eles não nos dão a opção, por exemplo, de quem tem TV paga assistir a transmissão, por exemplo, no futebol você tem a transmissão da Globo e você tem a transmissão do Sport TV, a transmissão do Premier. Na Fórmula 1 não tem mais, né? Nem o VT, que antes era o VT, que era transmitido pela equipe da Sport TV, que você via que era uma transmissão totalmente diferente, tanto a narração quanto os comentários totalmente diferentes, mais técnicos e tudo mais. Nem isso não tem mais. A gente não tem mais. A Globo tirou isso. E aí, sei lá, coloca o Luiz Roberto, que, pô, todo respeito, mas ele não é um cara que dá vivência da Fórmula 1, não entende de Fórmula 1, dos bastidores de Fórmula 1, não sabe nada. Você fala, ele até citou aqui o Galvão, que ele é mais chato que o Galvão. Eu concordo, porque o Galvão, por mais que seja, tenha todos os seus problemas, mas o Galvão, ele pelo menos ele tem uma noção. O Galvão, ele vivia lá na Fórmula 1, ele ia nos bastidores, ele acompanhava as transmissões em loco, então ele tem ainda um pouco mais de feeling do que o Luiz Roberto, que ao meu ver realmente não tem que narrar a Fórmula 1, nem ele, nem Kleber Machado, não. Se não vai botar ali um Sérgio Maurício ou alguém que é mais especializado, então que bote pelo menos o Galvão, que na minha opinião é o menos pior. Né? Eu sei que muita gente vai discordar de mim aqui, mas fazer o quê, né? Faz parte. E não é porque ele não tô falando do Galvão porque ele é bueno, não é igual eu, tá? Eu não sou parente dele, tá? Só pra deixar claro. Bom, e o último comentário aqui, que é um comentário muito legal, que do vídeo da rivalidade do Senna e do Piquet, que é um comentário do Júlio Fernandes, que ele falou sobre o vídeo, mas também contou um pouco da sua história pessoal com a Fórmula 1, e eu achei muito legal. Ele ter compartilhado isso com a gente, eu vou ler o comentário. Então ele falou assim, do vídeo do Senna e do Piquet. 2 grandes pilotos, cada um com sua característica, mas nunca foram rivais. Sou um grande fã do Ayrton, até chorei na morte dele, era novo. Mas o Piquet também, é demais, marcou a história, um grande mecânico de seus carros. Rivalidade foi criada pela mídia, pois nunca houve uma rivalidade direta. Quando comecei a assistir Fórmula 1 com meu pai, ele me disse do Piquet, já campeão, do Senna como uma grande promessa pelos seus feitos, e a partir daí comecei a ser fã das corridas e de carros. E para ajudar, passei toda a minha infância trabalhando com meu avô na oficina de carros dele. Aprendi muito, desmontei motor, montei motor, fazíamos freios, trocamos embreagem. Minha paixão por carros começou assim. Então, muito, muito legal, muito obrigado aí pelo compartilhar isso com a gente, aí o Júlio Fernandes. Né, eu também tenho essa história de Senna, Piquet, muito ligada à minha infância, né, por isso que acho que eu tenho essa admiração muito grande aí pelo Senna e pelo Piquet também, porque são 2 personagens da minha infância, né, então tudo que a gente lembrar a infância, a gente tem um carinho especial. E o que ele falou é verdade, né, são 2 grandes pilotos, cada um com suas características, 2 gênios. E realmente a rivalidade ali entre os dois foi mais fora da pista ali, com a declaração aqui, uma declaração ali, que a imprensa também ajudava a alimentar, né, porque isso dava notícia.
mas eles nunca tiveram uma disputa direta, né, entre disputar o campeonato, disputar o título. Sempre quando um estava numa equipe de ponta, o outro já estava numa equipe não tão competitiva assim. Talvez ali 86, 87 foram os anos em que os dois estiveram talvez com carros mais parecidos, mas mesmo assim, ainda assim, né, o Nelson Piquet tinha um carro melhor do que o Ayrton Senna, e mais ou menos, assim, bem mais ou menos mesmo, e na temporada de 90, né, que o Senna tinha uma McLaren que já não era tão assim quanto os anos anteriores, e a Benetton do Piquet que estava numa evolução ali, que até conseguiu ganhar corridas, mas também bem longe de serem carros similares, né? Mas carros assim com o mesmo desempenho, né? Parecidos, mas com o mesmo desempenho, não com o mesmo desempenho. Então é isso, ficamos por aqui. Mais uma vez agradecemos a todos vocês que sempre deixam comentários aqui nos vídeos. Então comentem aí que eventualmente seu comentário pode ser lido aqui. Valeu, muito obrigado a todos, grande abraço, até a próxima. Tchau!